Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo inunde o teu coração nesse momento, que Deus derrame bênçãos sem medida sobre a tua casa. Nesse estudo nós estamos chegando ao 6º capítulo de Eclesiastes. E neste capítulo Salomão nos adverte, como sempre nos advertiu do primeiro até agora, mais uma vez, acerca dos perigos de perseguir a futilidade e a vaidade da vida. Deus, Ele dá aos homens, às mulheres, a todas as pessoas, a possibilidade de conseguir o que desejam. Lhes dá a capacidade de criar, de desenvolver e de gerenciar o nosso tempo. Mas poucos homens consegue desfrutar de todo esse potencial à sua disposição. Além disso, quando os homens deixam a Deus em segundo plano, a vida passa a ser apenas uma corrida desgastante para adquirir bens materiais. Quando alcançam seu objetivo, estabelecem novos objetivos e assim seguem buscando outros objetivos, e isto vira um vício sem fim, é um saco sem fim. Não percebe que a vida é muito curta, muito pequena e que os nossos anos passam muito rápidos aqui. E quando paramos para ver, nós chegamos ao nosso 50, ao nosso 60 e aí começamos a lembrar de quantas oportunidades boas nós não deixamos passar. E como o tempo passa, ele não volta mais atrás. E como filhos e filhas de Deus, devemos ser cuidadosos com todas as coisas que conseguimos, sejam elas presentes, habilidades, bens materiais e finanças, tendo elas vindo ou não de nossa família, tendo sido elas dadas de propósito ou não, algum bem adquirido por uma pessoa que nós tinha uma grande amizade e nos deixou. Porque podem acabar se tornando a motivação da nossa vida. O que possuímos pode fazer com que nós esqueçamos daquele que nos deu tudo o que temos. Ou seja, todas as coisas vieram de Deus para nossas vidas. E precisamos reconhecer e sermos humildes que tudo que nós temos, que tudo que nós possuímos veio das mãos de Deus. E se Ele quiser, num estralo, pode nos tirar tudo o que temos, para que venhamos a reconhecer quem Ele é. Um grande episódio que a Bíblia nos diz foi a questão de Nabucodonosor. Eu não sei se você lembra, volte lá no livro de Daniel e ouça o que Daniel havia falado como profecia ao rei Nabucodonosor, aquele grande rei, aquele que teve aquele sonho da estátua, da cabeça de ouro que ele era. E Deus já havia dito para ele que tudo que ele tinha vindo dele. E o dia que a soberba viesse no coração dele, ele perderia o seu entendimento. E como assim foi dito, Nabucodonosor passou a ser um animal depois que a soberba tomou conta do coração dele. E a Bíblia diz que ele morava com os animais no campo. Então, se abaixa o teu nariz, abaixa a tua soberba e reconheça que tudo que você tem na vida veio de Deus. E Deus com toda certeza retribuirá muito mais além do que temos, se nós tão somente formos humildes diante de Deus. Portanto, eu quero convidar você a viver de uma forma feliz e agradecida com tudo que você possui, com tudo que você é. Sempre que você estiver exercendo uma atividade, cada vez que você disser alguma coisa, reconheça que tudo tem a assinatura de Deus, o autor e projetista de sua bela vida. Então, vamos agora para a leitura do capítulo 6. Preste bem atenção.
E daqui a pouquinho nós já voltamos para fazermos então a análise completa desse capítulo. Vida debaixo do sol, outra grande tragédia que pesa sobre a humanidade. Deus concede a alguns muita riqueza, honra e tudo o que desejam, mas não lhes dá a oportunidade de usufruir disso. Eles morrem e outro acaba usufruindo de todas essas coisas. Isso também não faz sentido. É uma verdadeira desgraça. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. Se, porém, não encontrar satisfação alguma na vida e não tiver nem mesmo um enterro digno, teria sido melhor que houvesse nascido morto. Pois, assim, seu nascimento teria sido inútil e ele teria desaparecido na escuridão, não teria recebido sequer um nome e jamais teria visto o sol, nem saberia de sua existência. E, no entanto, teria desfrutado mais paz que se houvesse crescido e se tornado um homem infeliz. Mesmo que vivesse 2000 anos, não acharia contentamento. E, visto que deve morrer como todos os outros, de que adiantaria? Todos passam a vida se esforçando para ter o que comer, mas nunca parece suficiente. Será, então, que o sábio tem alguma vantagem sobre o tolo? O pobre ganha algo por saber como agir diante dos outros? Aproveite o que você tem em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido. É como correr atrás do vento. Tudo já foi decidido. Sabia-se há muito tempo o que cada pessoa seria. Portanto, não adianta discutir com Deus sobre o nosso destino. Quanto mais palavras são ditas, mais vazias elas são. Então, que diferença fazem? Nesta vida breve e sem sentido, quem sabe como é melhor passar os dias? A vida é como a sombra. Quem sabe o que acontecerá debaixo do sol depois que tivermos partido? Muito bom. Depois dessa leitura agora nós vamos então analisar o texto. Vemos o que Salomão quis dizer, quis deixar escrito aqui para que nós possamos colocar em prática. Estarmos fazendo a vontade de Deus e dessa forma desfrutarmos a vida aqui de uma melhor forma possível. Ainda que as lutas venham, ainda que os problemas aconteçam em nossas vidas, ainda que desabe uma montanha sobre nossa cabeça, ainda que muitas vezes, ainda que não queremos, alguma doença desagradável venha, mas que nós possamos estar firmes na presença do nosso grande Deus, autor das nossas vidas. Nesse capítulo aqui, Salomão apresenta um homem a quem Deus deu muitas riquezas e a quem concedeu todo o desejo de sua alma, mas que não consegue desfrutar de tudo, mas outra pessoa desfruta em seu lugar. Nem todo homem rico é rico porque Deus deu riqueza. Nós sabemos muito bem disso. Uma grande maioria das pessoas que são ricas alcançam por seus esforços, por muitos estudos e muito trabalho. Nós não podemos tirar o mérito disso. Há também aqueles que enriquecem ilegalmente, através de subornos, opressão aos pobres e negócios errados. E muitas outras coisas que você sabe muito bem
de onde vem o dinheiro ilícito para tornar essas pessoas ricas. Uma grande lição que aprendemos aqui é que por mais rico que uma pessoa seja, suas necessidades parecem não ter fim. Você deve conhecer muitas pessoas assim. Quanto mais tem, mais elas querem ter. E aí se enfiam, se mergulham de cabeça em trabalho e esforço físico. De uma forma ou de outra, tanto o rico como o pobre depende de Deus. Porque todos têm necessidades e só serão supridas em Deus. Algumas buscam ter o seu preenchimento espiritual nos bens que adquirem, mas isso nunca terá fim. Talvez uma pessoa que tenha o necessário, o mínimo necessário para sobreviver, mas ela tem uma comunhão com Deus, ela já se sente satisfeita com o que tem. Dos versículos 1 ao versículo 9, nós podemos resumir em uma frase todos esses versículos: pela riqueza que não pode ser desfrutada. Aqui, uma das maiores infelicidades da vida é que o homem pode ter riquezas, mas não pode desfrutar delas, ou por causa de uma morte precoce, ou talvez por causa de um espírito de avareza que não permitirá que seja satisfeito. É aquelas pessoas que passam a vida toda trabalhando, guardando, e quando morre, é outra pessoa que vai gastar em seu lugar. E assim como Salomão já nos ensinou em capítulos anteriores, quem vai dizer que essa pessoa que passou a ter tudo o que ela tinha vai dar valor, não vai jogar fora? No versículo 2, a expressão Deus não lhe concede que disso coma. O versículo seguinte, como também a frase antes o estranho o come, mostra que o quadro é de um homem que morre no começo da vida, antes de ter a oportunidade de desfrutar da sua riqueza. Ela se desgastou a vida inteira. Foi um jovem valioso. Quando chegou aos seus 30 anos, no auge da sua vida, havia conquistado muita riqueza, mas acaba não desfrutando, tendo uma morte precoce. Gente, eu não sei você, mas eu conheci pessoas que foi muito mesquinho. Quando ia desfrutar de uma boa aposentadoria e de seus bens, logo após de ter aposentado, morreu e não conseguiu desfrutar daquilo que mais queria, e tendo muitas posses. No versículo 3, a expressão se alguém gerar sem filhos é o oposto do versículo anterior. Mesmo se um homem tem uma vida longa e muitos filhos, não constitui garantia de prazer na vida. Ele pode estar tão amarrado pela avareza ou pelas preocupações que lhe falta a capacidade de sentir satisfeito por aquilo que já conseguiu na vida, algo que lhe dará umas condições muito boas, mas aquilo se torna inútil diante dos seus olhos, querendo mais do que tem. Para piorar aqui o contraste, ser a maior desgraça, o autor acrescenta: e se além disso, se não tiver sepultura? Isto é, se tiver de viver para sempre sem poder desfrutar da vida, seria melhor que nunca tivesse nascido. Salomão está querendo dizer que se ele não existisse, nunca iria experimentar as angústias da vida sem Deus. Dos versículos 10 ao versículo 12, Salomão aqui, e nós podemos fazer um resumo, o que Salomão está querendo dizer, pela segurança do destino,
Em última análise, é inútil tentar mudar as coisas e desejar mais do que se tem é uma loucura. E ser submisso à ordem estipulada por Deus é a melhor coisa a fazer, uma vez que Deus tem determinado todas as coisas do modo que são. Ninguém consegue alterar os planos de Deus para cada um aqui nessa terra. Ninguém. É uma loucura você imaginar que pode fazer com que as coisas mudem na tua vida se não for da vontade de Deus. O homem não tem poder para alterar nada daquilo que Deus já determinou para cada um de nós. Então, aceite as coisas da forma como são e seja totalmente dependente de Deus em tudo aqui. Eu quero encerrar aqui falando também de um shorts que eu postei esses dias no YouTube sobre o anseio de todo mundo. Todo mundo deseja ser próspero na vida. E eu vou te ensinar aqui o segredo. Te ensinar como uma pessoa pode ser próspera aqui. Duas coisas são necessárias para vencer na vida. Primeiro, ter um coração submisso à vontade de Deus. Se você não tiver um coração submisso à vontade de Deus, você vai se desgastar em todo o tempo. Você pode até alcançar algumas coisas, mas não tudo o que você deseja. Segundo, nos lábios, ter a palavra de Deus. Então, mergulhe na Bíblia. Busque aprender mais de Deus. Leia a Bíblia. Eu sei que existem muitas passagens difíceis para você interpretar, mas hoje a internet existem muitos dicionários bíblicos e existem muitos homens de Deus que têm o dom da palavra para explicar as partes mais difíceis que nós temos. Então, terminamos aqui o 6º capítulo. Um grande abraço a todos vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.